Comentário opinativo. O modo de dizer faz diferença. Imagine que uma pessoa que você admira foi questionada sobre um assunto importante, complexo, cheio de detalhes. O público espera para ouvir ou ler a opinião dessa pessoa nas redes sociais. Quando finalmente ela se manifesta, escreve somente 2 palavras: não gostei. Será que o público ficaria satisfeito? Geralmente, esperamos mais do que gostei ou não gostei. Hoje, mais do que nunca, em todo lugar, as pessoas são estimuladas a emitir algum tipo de opinião. Mas você já reparou que algumas opiniões se destacam mais do que outras? Por que isso acontece? Muitas vezes a diferença está no modo de organizar as palavras para comunicar as ideias. Para entender melhor isso, comecemos por reconhecer a diferença entre fato, opinião e gosto. Fato é o acontecimento, a referência concreta. Opinião é um pensamento, tem base em um raciocínio lógico sobre o fato. Gosto é o sentimento, depende do interesse pessoal. Em meio a tantos comentários, geralmente se destacam aqueles que realmente são opiniões, ou seja, são comentários que apresentam um pensamento sobre um assunto concreto. Um bom comentário opinativo costuma apresentar argumentos lógicos, com referências concretas que o sustentem. Mesmo que haja manifestação de um gostar ou não de algo, há uma justificativa racional que leva o leitor a compreender a posição de quem fala. Então repare, embora as redes sociais estejam repletas de pessoas emitindo discursos pautados pelo ódio ou por outros sentimentos, os comentários equilibrados pelo pensamento, pela racionalidade, costumam despertar o diálogo real com o leitor. Observe os exemplos. A. Eu não gosto desse filme. Nesse caso, temos apenas uma manifestação de sentimento. B. Esse filme não é bom, pois apresenta um roteiro previsível, tem falhas nos efeitos especiais e, apesar de eu gostar dos atores, essas características me deixaram entediado. Nesse caso, temos algo mais próximo de uma opinião. Então, a partir de agora, estruture seus comentários. Mencione o tema sobre o qual você está falando. Isso ajuda a evitar mal-entendidos. Indique a sua posição, se você é contra, a favor ou é indiferente ao assunto. Justifique a posição apontando referências concretas. Sempre que possível, leve em conta outros aspectos, amplie o olhar. Veja como os elementos aparecem no exemplo. Quando a pessoa diz esse filme, o tema está explícito. Quando diz que não é bom, está marcando a sua posição a respeito do tema. Depois, você pode ver que as considerações sobre o roteiro e as falhas nos efeitos especiais acarretam uma consequência, que é deixar a pessoa entediada. Nesse caso, ela está justificando a posição dela. Mas perceba que ela não dá só os juízos negativos sobre o tema, o filme. Ela ainda coloca um aspecto positivo, apesar de gostar dos atores. Então, esse é um jeito de ampliar o olhar sobre o tema.
Lembre-se, o modo como você comunica a sua opinião também revela uma imagem sobre a pessoa que você é. Suas palavras são um retrato não somente do seu modo de pensar, mas também da sua capacidade de ouvir e respeitar a inteligência do outro. Então, fique atento.